Olá, povo amado de Deus, como é que vocês estão nessa quarta-feira abençoada, comecinho de mês, 3 de abril, mas que já promete ser um mês assim abençoado, cheio das maravilhas do Senhor, amém? Eu sou Isa Vieira e esse é o nosso Caminhar pela Fé, nosso momento de comunhão com Deus, compartilhado com vocês. E hoje, mais uma vez, o nosso devocional é inspirado no livro Caminhando com Deus Dia a Dia, de Charles Spurgeon, que traz 60 devocionais poderosos do autor, que ficou conhecido como Príncipe dos Pregadores. Eu já trouxe aqui informações sobre ele, algumas poucas informações sobre o autor, mas se vocês quiserem conhecer mais sobre ele, eu posso vir aqui, posso trazer mais informações para vocês conhecerem um pouco mais dele, que ficou conhecido como Príncipe dos Pregadores. Só comenta aqui, se você tem interesse, que eu produzo um conteúdo para vocês, ok? Então, a nossa palavra hoje, nosso devocional hoje está em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 25. Acompanhe comigo através da sua Bíblia online ou impressa. E o versículo 25 de 2 Samuel, capítulo 7, diz o seguinte: Agora, Senhor, ó soberano Senhor, confirma para sempre a palavra que proferiste e faz o que prometeste. Eu vou ler mais uma vez. Agora, Senhor, ó soberano Senhor, confirma para sempre a palavra que proferiste e faz o que prometeste. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 25. Esse versículo ele está num contexto de uma oração de Davi, após Deus ter feito uma promessa a ele, através do profeta Natã. Deus prometeu a Davi que a sua dinastia seria estabelecida para sempre e que um dos seus descendentes construiria um templo para Deus e que Deus seria um pai para esse descendente e estabeleceria seu trono para sempre. Então, Davi, com muita humildade e gratidão, através desse versículo, ele responde à promessa de Deus, pedindo que ele a cumpra e mantenha a sua promessa para sempre. Nesse ato de humildade e gratidão, ele reconhece a soberania de Deus e confia que ele é fiel para cumprir, que Deus é fiel para cumprir as promessas que ele fez a Davi. Então, este capítulo como um todo, desse contexto desse versículo, é muito significativo para a história de Israel, porque ele estabelece a base para a dinastia de Davi e antecipa a vinda do Messias, que será descendente de Davi. E porque o cumprimento dessas promessas é visto na pessoa de Jesus Cristo, que é frequentemente referido nas Escrituras como o filho de Davi, cujo rei é eterno. A promessa que Deus fez a Davi se cumpriu. O templo foi construído, a dinastia foi estabelecida. Sim, as promessas feitas a Davi têm vários aspectos e várias camadas, e elas de uma maneira tanto ou espiritual, foram cumpridas, literalmente imediata elas foram cumpridas, e também num sentido espiritual. Por quê? Primeiro, teve o estabelecimento da dinastia de Davi, que foi estabelecida. Ele reinou como rei de Israel e Judá, e seus descendentes continuaram a governar o reino de Judá por várias gerações. Após o reinado de Davi, seu filho Salomão construiu o templo. Então, estabeleceu a dinastia, a promessa foi cumprida de Davi. A construção do templo foi cumprido. Sim, o templo foi construído por Salomão, filho de Davi. E esse templo foi conhecido como o primeiro templo, ou o templo de Salomão, e tornou-se um centro de adoração e de culto para os israelitas. E foi uma estrutura magnífica que se tornou
um símbolo da presença de Deus entre o povo de Israel. O trono, o eterno trono, né, foi estabelecido o eterno trono de Davi. Essa é uma parte mais que a gente pode entender mais espiritualmente, porque a dinastia de Davi continua a reinar em Judá por várias gerações, mas por conta de fatores relacionados a invasões estrangeiras, exílios, a linhagem do rei Davi deixou de reinar. Mas a promessa de um reino eterno foi cumprida de uma maneira espiritual e messiânica em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é frequentemente chamado de Davi nas Escrituras, filho de Davi, nas Escrituras, e é considerado o cumprimento final dessa promessa. O reinado de Jesus é eterno e seu reino não terá fim. E é o que foi prometido por Deus. Então, vários aspectos da promessa feita a Davi foram cumpridos literalmente e imediatamente. Agora, o estabelecimento eterno do trono foi cumprido no sentido espiritual e messiânico através da vinda de Jesus Cristo. O que a gente pode hoje tirar desse versículo? A importância de confiar na fidelidade de Deus para que Ele realize as promessas que Ele tem para nós. Davi confiou e com humildade pediu que Ele cumprisse todas as promessas. Né? A confiança na palavra de Deus, assim como Davi expressou a sua confiança no Senhor, faz com que a gente entenda todas as promessas que estão dentro da palavra, na Bíblia. Para conhecer todas as promessas que Deus tem para nós, nós precisamos ler continuamente a Bíblia. Porque mesmo quando a gente enfrenta dificuldades ou incertezas, a gente confia que Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Mas o que Ele prometeu está lá, na palavra. Porque muitas vezes nós confundimos os nossos sonhos, os desejos do nosso coração com as promessas do Senhor. E as promessas do Senhor, elas estão lá na Bíblia. Mas quando a gente conhece a Bíblia, conhece a palavra, quando a gente anda em obediência com o Senhor, quando a gente confia na palavra de Deus, quando a gente persevera na oração, quando a gente é grato pela fidelidade do Senhor e quando a gente anda de acordo com a vontade de Deus, Ele supre os desejos e os sonhos do nosso coração. As promessas que Deus tem para nós estão reveladas na palavra, na Bíblia. Nossa primeira prioridade deve ser buscar a orientação e a inspiração na palavra de Deus. E aí, conforme a gente se alinha com a vontade de Deus, que é revelada na Bíblia, Deus vai nos abençoando. Os nossos próprios sonhos e os nossos desejos vão sendo moldados e acrescentados em nossa vida, na nossa caminhada, à medida que a gente busca cumprir a vontade do Senhor em nossas vidas, com gratidão. Porque é importante também lembrar que muitas vezes a vontade de Deus nem sempre está alinhada com o que nós queremos. Nem sempre a vontade do Senhor anda junto com os nossos sonhos, com os nossos desejos, com os nossos planos. E aí nós precisamos ajustar os nossos sonhos, os nossos planos. E até mesmo às vezes abandonar em favor de um plano superior de Deus para nossas vidas. Porque os planos que Deus tem para nós são infinitamente maiores e melhores do que nós podemos imaginar e do que nós podemos querer para a nossa vida. Só que Deus é um Deus de amor tão fiel que à medida que a gente confia,
que a gente se abandona à vontade dele, né? Que a gente se entregue, se submete à vontade revelada na palavra, a vontade do Senhor revelada na palavra, ele nos guia em direção aos nossos sonhos e aos propósitos que ele tem para nós. Então, essa noção, né, de primeiro se entregar ao Senhor, submeter a palavra, conhecer as promessas de Deus para nós, reflete a importância da fé, da obediência e da confiança no Senhor, como a nossa principal e última fonte de orientação e realização em nossas vidas. É uma fonte de encorajamento e direção para nós cristãos em nossa caminhada espiritual, porque nós temos a certeza que à medida que confiamos no Senhor, nas promessas do Senhor, que nos entregamos a Ele em gratidão, em oração, em submissão à sua vontade, Ele nos acrescenta o mais, Ele nos acrescenta o melhor. E esse melhor é muito melhor do que nós podemos imaginar para as nossas vidas. Mas vocês conhecem as promessas que Deus tem para o seu povo, que Deus tem para nós, que estão lá na Bíblia? A Bíblia ela é repleta das promessas de Deus para nós. Algumas delas são assim, latentes e são muito incisivas na nossa vida cristã. Uma delas é a salvação por meio de Jesus Cristo. Isso é real, é fato, e ainda mais agora após a Páscoa, nós temos a certeza da ressurreição e do Cristo vivo dentro de cada um de nós. Essa é uma das principais promessas, uma das promessas mais centrais da Bíblia, que é a salvação por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Deus prometeu enviar um Salvador para redimir a humanidade do pecado e da morte, que está lá em João 3,16 e também em Romanos, que agora eu não me lembro, mas Ele prometeu e cumpriu. Jesus Cristo veio, se sacrificou, nos amou, pagou o preço por nós e nos redimiu do nosso pecado e da morte. Uma outra promessa é a presença de Deus. Deus promete estar conosco em todas as circunstâncias da nossa vida e nunca nos abandonar. A gente pode verificar isso em Hebreus. Eu também não me lembro agora, me perdoem. Tem sobre a presença de Deus e tem uma outra parte na Bíblia também que fala sobre a promessa da presença de Deus. O perdão dos pecados. Deus prometeu perdoar todos os nossos pecados quando a gente se arrepende e se volta para Ele. Essa é uma promessa também muito central da Bíblia. Deus também prometeu provisão das nossas necessidades, que Ele supriria todas as nossas necessidades de acordo com a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Você já passou por alguma situação em que você confiou plenamente, que você não sabia o que fazer? Às vezes o dinheiro não dava para comprar algum alimento em casa, para pagar uma conta, para resolver uma situação de saúde, e você apenas confiou e Deus entrou com a providência? Pois é, essa é uma resposta da promessa de Deus de suprir todas as nossas necessidades de acordo com sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Mas às vezes essa provisão de necessidades também está relacionado à promessa do conforto nas aflições. Deus supre o nosso corpo de sentimentos e emoções positivas, amorosas, quando nós estamos em aflições. Deus prometeu estar ao nosso lado e nos confortar em tempos de aflição e sofrimento.
Nós podemos ver isso no Salmo 23, né? E também em 2 Coríntios, no capítulo 1. Deus prometeu para nós vida eterna. Basta apenas que a gente creia em Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Ele também prometeu ser o nosso guia e o condutor, né? Prometeu dirigir os nossos planos se nós confiarmos nele e buscarmos a sua vontade. Então estas são apenas algumas das promessas preciosas e amorosas que Deus fez ao seu povo, que Deus fez para nós e que está na Bíblia. Cada uma dessas promessas é conforto, é esperança e segurança para todos nós que confiamos em Deus e seguimos os seus caminhos. Então nós temos que ter em mente que acima dos nossos planos, acima dos nossos sonhos, dos nossos desejos, Deus tem um propósito para nós. E quando nós cumprimos esse propósito com alegria e gratidão, aquelas outras coisas que são a vontade, o desejo do nosso coração, são acrescentados à medida em que nós caminhamos com fé e confiança. Mas primeiramente precisamos nos voltar ao Senhor. Ler a Bíblia continuamente e entender a promessa e o propósito, as promessas e os propósitos que Ele tem para nós. Amém? De acordo com o Charles Spurgeon, voltando aqui, porque essa, na verdade, o Espírito Santo foi conduzindo, né? E eu esqueci de falar para vocês aqui. O Charles Spurgeon, ele menciona esse devocional, né? Ele intitula esse devocional de O Apelo da Fé. E ele fala assim, que o nosso coração possa clamar como Davi. Faze como prometeste, Senhor. Deus quer salvar o pecador e cuidar dos seus filhos, provendo suas necessidades. Só recebemos a promessa quando sabemos o que Deus disse. Então nós devemos voltar-nos à Bíblia e lê-la com avidez constante. Então é um reflexo daquilo, né, do que eu falei para vocês, que precisamos conhecer as promessas de Deus para nós, para nossa vida, vivermos em gratidão, oração, buscar a vontade do Senhor, que Ele cumprirá. Deus não é um Deus de mentira e Ele é capaz de cumprir tudo o que Ele prometeu para nós. Basta que tenhamos confiança no poder, na soberania dEle e na misericórdia. E todos os nossos outros sonhos serão nos acrescentados à medida em que caminhamos de acordo com a vontade do Senhor. Mas eu tenho, assim, a sensação, não a sensação, eu tenho a certeza de que sempre que nós caminhamos de acordo com a vontade do Senhor, os sonhos que nós temos e que são nos acrescentados ao longo do caminho, tem muito mais valor, muito mais do que se nós estivéssemos fazendo tudo no automático. E muitas vezes até passando por cima de pessoas e leis para alcançar o que a gente precisa. Eu acredito fielmente que com o Senhor tudo é melhor. Com Deus, de acordo com a tua palavra, em oração, tudo tem um sabor melhor. Amém? Vamos orar por essa palavra, meus irmãos? Pai amado, Pai querido, obrigado por mais uma vez o Senhor nos abençoar com a tua palavra. Obrigada por mais uma vez sabermos que o Senhor tem direcionado cada estudo para todos nós que precisamos ouvir a tua palavra e conhecer mais de ti. Pedimos, Senhor, que nós possamos ser também fiéis a Ti e conhecer os Seus desejos, conhecer os Seus propósitos através da leitura diária da Bíblia, Senhor. Dá-nos
sabedoria, discernimento e disciplina para estar diante da Tua palavra dia a dia. Dá-nos, Senhor, obediência para seguir os Teus caminhos, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos cumprir os Teus propósitos, Senhor, com a certeza de que o Senhor suprirá todas as outras coisas que o nosso coração anseia. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus amados, muito obrigada mais uma vez por vocês estarem comigo neste momento, a todos que estão chegando, alguns comentários, já respondendo a todos. Obrigada pela vida de vocês. Saiba que Deus é com vocês. Deus ama cada um especialmente. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Eu desejo uma quarta-feira abençoada, cheia da presença do Senhor, cheia das promessas do Senhor na sua vida. Que Deus o conserve na palma da mão. Um forte abraço e até amanhã.